Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um Jovecast. Eu sou a Ana Isabelle. Eu sou Bárbara Vitória. E eu sou a Larissa Pessoa. O tema de hoje é saúde mental do jovem. Bom, não dá para negar que as doenças mentais elas sempre existiram, mas elas vêm ganhando uma força maior com a nossa geração. Bem antes da pandemia do Covid-19, a gente já podia notar que as doenças mentais elas estavam sendo cada vez mais frequentes, ganhando mais voz. Aí veio a pandemia do Covid-19, né? E a gente teve que ficar em isolamento social, o que prejudicou ainda mais a saúde mental dos jovens. Porque com a pandemia, né, veio o isolamento social, onde esses jovens, né, tiveram que ficar dentro de casa por, assim, muito tempo. Preocupações diversas, tanto com a parte escolar, tanto com preocupações familiares, né, com pais desempregados, pouca exposição ao sol por causa de ter que ficar dentro de casa, né, sedentarismo, e medo de perder familiares importantes, tipo, ou amigos até mesmo, né? Um ponto também muito relevante são as faltas de rede de apoio, porque onde os jovens têm a maior rede de apoio são na escola, com seus amigos, né, os melhores amigos assim da mesma idade, onde eles podem estar compartilhando tudo, onde eles realmente se abrem, né? E aí, com a pandemia, não podia ir para a escola, tiveram que ficar isolados dentro de casa, e esses jovens se viram sem nenhuma rede de apoio, sem nenhuma pessoa para compartilhar, sem nenhuma pessoa para conversar assim, sobre coisas do dia a dia, o que acabaram deixando os jovens ainda mais fechados. A gente já sabe que adolescentes são fechados, mas deixaram eles ainda mais. E isso pode acarretar em vários sentimentos dentro deles que não podem ser compartilhados porque não tem com quem compartilhar. Isso agrava as doenças mentais. A saúde mental fica muito prejudicada quando você não tem alguém para conversar. A Alana citou um pouco, né, sobre a pandemia e como esse fator acabou isolando mais a mente do jovem, não só no isolamento social, mas também na escola e, enfim, outros lugares em que o jovem ele acaba frequentando, né? Mas a gente vê que esse não é um problema assim muito recente, né? Esses transtornos mentais que o jovem vem adquirindo, cada ano que passa fica pior. A pandemia foi só um agravamento desses transtornos e um desenvolvimento deles na mente do jovem. Foi feita uma pesquisa, né, com o ERICA, que é o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes, com o objetivo de saber, né, qual que era esse índice, as estatísticas dos TMCs, que são transtornos mentais comuns, na sociedade jovem, né, atualmente. E foi constatado que 1 em cada 3 adolescentes no Brasil sofre de transtornos mentais comuns. E isso é um número, assim, muitíssimo alto, porque 30% desse número faz parte de jovens que não estão saudáveis mentalmente. E esse estudo também indica que esses problemas acabam piorando à medida que essas pessoas crescem. Então, por exemplo, de 15 a 17 anos, esses transtornos foram indicados em 33% dos estudantes, enquanto em alunos de 12 a 14 anos a taxa acaba sendo um pouco menor, de 26%. De acordo ainda com esse levantamento, o índice acaba sendo sempre maior entre as meninas, eu acho que é pelo emocional, e aos 12 anos de idade, 28% dos jovens dessa faixa etária já tem algum tipo de transtorno mental. E o ápice acaba acontecendo lá para os 17 anos, que é quando 44% dos adolescentes apresentam o problema, né? Um pouco longe da metade, mas beirando ali a metade. O problema é que sempre o diagnóstico ele é feito de forma tardia. Então, assim, os sintomas eles podem existir, mas acaba tendo aquele tabu da sociedade de que é uma frescura, ou de que todo mundo tem, ou de que na idade dos antigos isso não existia porque os antigos trabalhavam e não tinham tempo para se preocupar com isso, quando na verdade essa pressão na cabeça dos jovens e essa desdenha, né, vamos colocar assim, ela acaba sendo naturalizada. E é por esse motivo que os adolescentes vão desenvolver cada vez mais TMCs dentro dessa faixa etária aí. E acaba também que, como eu tinha falado, o ápice acontece aos 17 anos, os jovens eles estão ali nessa idade saindo do ensino médio, se preocupando com vestibulares, o que é uma pressão muito grande na cabeça do jovem, porque hoje em dia, se você não vai para a faculdade, quando você acaba o ensino médio, você acabou sua vida ali.
E essas e outras pressões para entrar no mercado de trabalho ou para entrar nessa vida adulta acabam fazendo com que o jovem tenha tendências piores em relação às TMCs. Complementando o que a Bárbara falou sobre toda a pressão que é colocada sobre essa faixa etária, sobre os jovens, né? Muitos jovens, eles vivem atordoados, né? Com toda essa cobrança, as expectativas e a pressão pelo completo sucesso na vida. Além, claro, da alta competitividade que existe no campo profissional, como a Bárbara mesmo citou. E isso acaba desencadeando dados como os coletados pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, no qual 1 em cada 3 adolescentes de 13 a 18 anos passarão por um transtorno de ansiedade ao menos uma vez na vida. E, basicamente, todos os problemas principais dessas pessoas, dos jovens, são determinantes que desencadeiam os transtornos mentais, né? Então, sejam esses problemas familiares, de pressão da sociedade, como eu acabei de dizer, bullying, estresse, ou até mesmo conflitos internos de identidade que todos nós passamos, eles acabam se intensificando ainda mais dependendo de questões como gênero, condição socioeconômica, raça, como até mesmo a Bárbara também falou, sobre a questão de o índice de TMCs serem maiores nas meninas, por toda a pressão também que é colocada sobre o gênero também. No Brasil, existe uma triste, né, mas porém real, relação entre a crescente dos distúrbios mentais e do suicídio, que é um dado muito forte também, porque segundo a OPAS, o suicídio ele está em terceiro lugar como principal causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos. E já no âmbito global, né, se tratando do mundo todo, a OMS destaca que as condições de saúde mental representam 16%, olha isso, 16% de toda a incidência global de doenças e de lesões na faixa etária de 10 a 19 anos. Ou seja, com tamanho protagonismo negativo, infelizmente, né, as pessoas não deveriam ainda julgar essas doenças como frescura, como falta do que fazer. Principalmente porque não é uma coisa que permeia apenas essa faixa etária, não é uma coisa que permeia apenas os jovens. São distúrbios que podem afetar a vida adulta, podem comprometer a estabilidade na fase adulta. E tem um índice muito grande também de pessoas que não são diagnosticadas, que não são tratadas. Ou seja, se esses dados são das pessoas diagnosticadas, das pessoas identificadas, imagina quantas outras ainda não existem que não têm um diagnóstico médico. Então, isso acaba afetando até mesmo no futuro. Bom, gente, agradecemos pela participação e pela audiência. O podcast foi sobre isso. Vamos nos atentar um pouco mais sobre esse assunto. E tchau, tchau!